a todos os irmãos e irmãs, amém? Estamos aqui gravando esse vídeo para trazer algo da parte do Senhor para o teu coração. Está eu aqui, pastor Damião, não é? E o missionário, aleluia, Sebastião, está aqui para que juntos venhamos nesta noite trazer uma palavra para o teu coração. Assim como prometemos, não é, pelo Facebook, hoje quando estávamos gravando a nossa live, deu um problema no YouTube e gravamos apenas pelo Facebook. E como prometi gravar um vídeo ministrando a palavra de Deus para lançar no YouTube para você da nossa igreja assistir, ouvir, não é, da nossa igreja e todos aqueles que quiserem ouvir esta mensagem da parte do Senhor Jesus. Amém, meu querido, minha querida. Eu quero começar nesta noite, não é? Antes de meditarmos na palavra, eu quero pedir para que você aí curve a sua cabeça onde você está e vamos falar com Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Senhor amado e querido, ó Deus santo e fiel, elevo minha voz a Ti, meu Pai, e peço a Ti nesta noite, meu Senhor da glória, aleluia, vai fortalecendo o coração de cada ouvinte nesta noite, da Tua palavra, de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que serão através desse vídeo edificados pela Tua palavra, meu Deus, porque a Tua palavra será ministrada, meu Deus, aos nossos corações, e eu peço a Ti, ó Pai, aleluia, que o Senhor venha falar com esta irmã, falar com este irmão e também conosco, Pai, porque primeiro a palavra ela vem para nós. Então, Pai, eu peço a Ti, ó Deus, encarecidamente, ó Deus, aleluia, fala com teu filho, fala com a tua filha, em nome de Jesus. Olha, queridos, antes de meditarmos aqui na palavra, eu quero convidar você a toda terça-feira, quinta-feira e domingo, enquanto durar essa quarentena, chamo vocês para estarem conosco ao vivo, não é? Toda terça-feira, quinta-feira e domingo, às 7h30 da noite, estamos transmitindo live ao vivo, tanto pelo YouTube como pelo Facebook, porque os irmãos que não conseguirem assistir pelo YouTube, vai lá no Facebook e assiste Facebook. Quem quiser ir procurar no Facebook, é só colocar lá Josivânia de Oliveira Bastos, não é isso, Josivânia? Josivânia Oliveira. Josivânia Oliveira, vai aparecer lá, missionária Josivânia e eu, não é? Em nome de Jesus, vamos estar lá nós dois juntinhos, em nome de Jesus. A missionária está rindo para mim aqui, mas desse jeito, minha filha, todo mundo sabe que nós estamos unidos. Glória a Deus. Amados, também peço a você que se inscreva no nosso canal, amém? Cada vez que você se inscreve no nosso canal, nos ajuda, tá certo, queridos? Nós estamos nos preparando para nos próximos cultos louvar hinos apenas composto por nós, amém? Eu tenho alguns hinos que compus no tempo desse e agora eu vou ter que estar usando, porque eu me deparei com uma situação que achei até engraçada, não é? Quando nós abrimos lá um programa no YouTube, estava cobrando direitos autorais dos hinos que estávamos louvando de outros cantores. Então, por esse motivo, os próximos cultos, o próximo culto da quinta-feira agora, que vai vir, nós vamos estar cantando nossos hinos próprios, amém? Composto pelo vosso pastor, né, Damião, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, peço para que você abra a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus, não é? Em 2 Reis, no capítulo 3, versículo 9 ao 17, amém? Abra aí sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 9, versículo 9, aliás, capítulo 3, do versículo 9 ao 17, lá, 2 Reis, capítulo 3, versículo 9 ao 17, vamos ler, que diz assim: E então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, depois de uma marcha de 7 dias. Já havia acabado a água para os homens e para os animais.
Exclamou então o rei de Israel: e agora? O que será? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Em outra versão diz: ele derramava águas sobre a mão de Elias. E Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seus pais e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Israel, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas ou covas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Vamos ler o versículo 18 também, queridos, que diz assim: mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Aleluia. Amém, queridos? Eu quero trazer uma reflexão dessa palavra que nós lemos, não é? O rei de Israel, que era Acabe, logo após Acabe morrer, Acabe falecer, Jorão, ele assume o reinado. E diz a palavra de Deus, se você ler a partir do versículo 1, no capítulo 3, você vai ver que Jorão era um rei que não temia o Senhor. Era um rei que fazia coisas que desagradava a Deus. Aí o que acontece? Quando o rei de Moabe descobriu, ficou sabendo que Acabe ele morreu, os moabitas, não é, se rebelaram contra Israel, o rei de Israel. Então o que aconteceu? O rei de Israel foi procurar Josafá, e quando ele encontrou Josafá, ele começou a falar o que estava acontecendo. Josafá disse: olha, rei, eu irei contigo, o meu rebanho é o teu rebanho, os meus soldados são teus, os meus cavalos são teus. Ou seja, ele ofereceu ali toda a ajuda. O rei Josafá ofereceu toda a ajuda ali ao rei de Israel. Então o que aconteceu? Eles também se juntaram com outro rei, que era o rei de Edom. Então saiu aqueles 3 reis, né, a pelejar contra Moabe. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Eles levaram os mantimentos, eles levaram a água, né, e eles caminharam por 7 dias. Quando eles caminharam por 7 dias, quando os soldados foram procurar água para dar ao rebanho, os cavalos e os animais que estavam com ele, eles viram que a água acabou. E um ficou comentando um com o outro: olha, a água acabou. E ficaram preocupados, porque eles tinham uma jornada muito longa ainda e a água tinha acabado. Quando aqueles 3 reis sabem disso, um dos reis, né, que foi Jorão, o rei de Israel, ele começou a murmurar, ele começou a se reclamar, e junto com aqueles outros 2 reis, ele começou a dizer o seguinte: será que Deus juntou esses 3 reis aqui
para perecer, para morrer, para ser entregue a Moabe. Ele começou a murmurar. Olha, querido, um murmurador, ele não consegue alcançar o poder, a graça, a misericórdia de Deus. Um murmurador não consegue ver além dos problemas. Ele não consegue ver a solução em Deus. Ele só quer saber de murmurar, de se reclamar. São pessoas pessimistas. Então o que acontece? O rei Jeosafá, que era o rei de Judá, quando ele viu que o rei de Israel estava murmurando, ele não deu atenção. Ele começou a imaginar o seguinte: será que não tem por aqui algum profeta para que possamos consultar a Deus através dele? Quando se levantou um e disse: olha, aqui tem sim, aqui tem o profeta Eliseu, que era auxiliar de Elias. Em algumas versões, não é, da Bíblia vai dizer que ele deitava água sobre a mão de Elias. Então foram até Eliseu. Eliseu, quando vê o rei Jorão, que é o rei de Judá, o rei que fazia coisas que desagradavam a Deus, o profeta Eliseu começou a dizer o seguinte: olha, eu não tenho nada com você. Se fosse por você, eu nem lhe daria atenção. Mas ele disse: por consideração a Jeosafá é que eu vou interceder por vocês. Por consideração a Jeosafá é que eu vou dar atenção a vocês. Mas se fosse por você, Jorão, eu nem lhe recebi aqui. Foi o que Eliseu falou. E ele enfatizou dizendo que só estava recebendo eles ali e só estava dando atenção a ele porque ele tinha consideração pelo rei Jeosafá. Então o que acontece? O profeta Eliseu mandou trazer os arpistas, não é? Os músicos. E os músicos começaram a louvar a Deus, começaram a entoar louvores ao Senhor, quando de repente o Espírito de Deus veio sobre Elias. E Elias começou agora a dizer para eles o que deveria fazer. E ali Elias, não é, escutando aqueles louvores, aqueles arpistas tocando ali a harpa, Eliseu começou a se alegrar no Senhor, começou a exaltar a Deus, quando de repente o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. E Deus falou através do profeta, dizendo o seguinte: olha, eis que o Senhor manda vos dizer, vocês vão, e quando chegarem lá onde vocês estão, abram covas, façam buracos na terra, façam muitas covas, muitos buracos na terra. Vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas esses poços se encherão d'águas, e beberão vocês e o gado de vocês, e vocês não morrerão de sede. Essa foi a palavra que veio do profeta para aqueles 3 reis. Interessante que depois que o profeta falou isso, dizendo: olha, vocês não vão ver nada, não vão ver sinal de chuva em canto nenhum, não vai ver vento de maneira alguma, vocês não vão ver nenhum indício de que virá chuva, mas os poços vão se encherem d'água. Aí o profeta disse mais: e diz o Senhor, ainda é pouco, pois eu vou entregar Moabe nas mãos de vocês. Então eles cavaram os poços, cavaram os entulhos ali, os poços, não é? Abriram ali covas, muitas covas. E quando foi pela manhã, quando eles foram ver, queridos, os poços que eles cavaram, aleluia, estavam cheios d'água, como diz a palavra do Senhor. Eles não viram nenhum sinal de chuva, a terra estava seca em cima, não tinha nenhum indício de que tinha vindo chuva ali, a terra estava seca, mas os poços estavam cheios d'águas. Então ali o gado, os cavalos, os homens, o exército bebeu aquela água e, aleluia, prosseguiu em diante. Ganharam a guerra e se cumpriu a palavra do Senhor. Mas, queridos, eu quero meditar com você em 3 pontos da palavra de Deus a respeito desse assunto, não é? 4 pontos, aliás, mas eu quero enfatizar sobre 3 pontos. Estava conversando antes de gravar aqui esse vídeo com o missionário Bastião,
E falando a respeito, não foi, Bastião? De pessoas que elas, quando surgem um problema, elas não conseguem ver a solução em Deus. Não é, Bastião? Só vê a dificuldade. E em vez de abrir a boca e dizer, vamos orar, vamos consultar a Deus, vão se reclamar da situação. Pois quando olhamos apenas para a situação, nós não vamos enxergar a vitória que Deus tem para mim e para você. Veja além disso. Se o problema está aqui, ó, aqui é o problema. Se você olhar para cá, assim, você só vai ver o problema. Mas se você olhar assim, você vai ver a solução lá na frente, em Deus. E sabe outra coisa? Aqui tinha 3 reis, 3 reis, tinha aqui. E um deles tentou induzir os outros 2 que não haveria solução, que foi o rei de Israel, dizendo, olha, será possível Deus reuniu eu, rei de Israel, o senhor Josafá, rei de Judá, aleluia, e o rei de Edom, para que nós morrêssemos aqui? Josafá não se deixou levar por aquela palavra de murmuração. Ele olhou e disse, não, peraí, existe uma solução sim. Vamos consultar a Deus através de um profeta. Aleluia. Existem pessoas, queridos, que muitas vezes estão em nossas voltas, que com palavras não nos ajuda a enxergar a vitória, não nos ajuda a enxergar, aleluia, aquilo que Deus tem para nós. Pelo contrário, quer trazer uma palavra de desânimo. São pessoas pessimistas, que sempre vai ver o problema e vai estacionar ali. Sempre vai querer dizer que não vai ter solução. Sempre vai querer dizer que não vai ter jeito. Sempre vai querer dizer que não vai conseguir chegar, aleluia, a lugar nenhum. São pessoas pessimistas. Mas existem pessoas com fé e esperança em Deus, que vê o problema, mas em Deus vê a solução. Então, se um problema se levantou contra você, não murmure, nem deixe ninguém tentar te persuadir a desacreditar naquilo que Deus tem para a tua vida. Porque pode vir um problema, 2, 3, mas aquilo que Deus determinou ao teu favor vai acontecer em nome de Jesus. E não há mal que impeça, não há diabo que impeça, não há inferno que impeça a glória que Deus tem a revelar em tua vida. Aleluia. Não é assim, Bastião? Existem pessoas que, em vez de ajudar o outro, dizem, não, meu filho, não, minha irmã, não, meu irmão, vá na fé. Ele relata que eles povos são Sambalat, Tobia e Malaquitas. Pois é. Então, em vez, queridos, de você estar dando ouvido a palavras que vai te puxar para baixo, dá ouvido ao que Deus tem para a tua vida. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira coisa, são 3 coisas básicas que você tem que fazer. A primeira coisa é consultar a Deus. Às vezes, eu tenho algo a resolver, ou a falar, ou a perguntar. Às vezes eu quero fazer algo, eu tenho planos. E muitas vezes, eu vou perguntar a fulano ou a ciclano se vai dar certo. Não é assim, Bastião? Aleluia. Tem pessoas que vai perguntar, olha, eu vou fazer isso, será que vai dar certo? Queridos, querida do Senhor, em vez de se consultar com pessoas pessimistas, com pessoas que vai querer, vamos usar um linguajar popular, jogar um balde de água fria nos teus sonhos, vai se consultar com Deus, vai falar com o Senhor, porque você tem o Espírito de Deus dentro de você, e é esse Espírito que te guia no caminho da verdade e da justiça. Primeira coisa, consulte-se com Deus, fale com o Senhor. E quando nós falamos com Deus, Deus ele responde.
Não é, Bastião? É verdade. Nosso missionário Bastião esteve hoje comigo aqui, gravando a live ao vivo. Está agora gravando esse vídeo junto comigo. Não é? É um homem de Deus, glória a Jesus, que tem procurado se esforçar para dar o melhor para o Senhor. Amém? Deus continue abençoando nosso missionário Bastião, em nome de Jesus. Então, queridos, quando Deus, quando você se consulta com Deus e pergunta a Deus que direção tomar, Deus ele vai falar contigo através da palavra. Ele pode usar algum profeta seu, até mesmo um louvor. Sabe aquela hora que você está escutando um louvor ou uma palavra ministrada ali, que o Espírito Santo de Deus diz: olha, Ele está falando contigo, e você recebe aquilo e diz: é comigo. É Deus, aleluia, te dando direção. Então, o que eu devo fazer? Imediatamente obedecer a direção que Deus está te dando. Então, obedecer a palavra. Primeiro ponto, consultar a Deus. Segundo ponto, obedecer a palavra. E terceiro ponto, observe que aqueles reis foram se consultar com Deus através do profeta. Se consultaram. A palavra de Deus veio através do profeta. E aqueles reis foram o quê? Mesmo tudo seco, mesmo eu não sei como estava naquela época o céu, mas vamos imaginar que não tinha nuvens, que não tinha nenhum indício de água, não tinha nada, mas simplesmente eles ousaram acreditar. Não tinha sinal de água, não tinha de onde vinha essa água, mas eles não olharam para isso. Eles sabiam o que ia acontecer, porque assim Deus falou. O que Deus falou na tua vida, meu querido, pode estar tudo ao contrário, mas vai se cumprir. Aleluia. Você crê nisso? Vai se cumprir. Aleluia. Eles foram e eles acreditaram na palavra de Deus e tiveram uma atitude. E a atitude foi cavar os poços. Cave o máximo que puder. Então, o terceiro ponto é ter uma atitude, acreditar, ter fé e ter uma atitude. Se você fizer isso, aleluia, Deus vai te levar a lugares altos. Deus vai te honrar. Amém, amados? Que Deus abençoe a tua vida, meu querido, minha querida. Que Deus te fortaleça e te dê vitória em nome de Jesus. Quero encerrar esse vídeo orando com você, não é? O nosso missionário Bastião, ele vai, se quiser falar alguma coisa também, ele pode falar. Em seguida ele vai orar e encerrando esse vídeo em nome de Jesus. Quero só aqui reforçar o que foi dito. E aqui está dizendo que Eliseu salva 3 reis através do conselho. Entre o mundo às vezes diz que se o conselho fosse bom era vendido. Não, o que é bom não é vendido. O que é bom é aconselhar de graça. É aquilo que um conselho salva uma cidade. O homem de Deus, um homem sendo usado por Deus, ele salva uma cidade através do conselho. Então Eliseu, aqueles 3 reis estavam perdidos, não sabiam o que fazer. Mas encontrou um homem de Deus, chamado Eliseu. Através de Eliseu, aqueles 3 homens foram salvos. Glória a Jesus. Então, tem momento, glória a Deus, que Deus envia as pessoas para levar aquela mensagem certa, aquela mensagem positiva, aquela mensagem que é verdadeira. Então a palavra aqui, essa palavra é verdadeira. Não tem como aumentar um tiro ou diminuir um tiro. Aqui é o que está escrito. Glória a Jesus. Então, através do conselho, os 3 reis escutaram e eles foram salvos. Foi salvo ele e o exército dele, diz a Bíblia. Foi salvo os reis e o exército. Então, glória a Jesus. Só isso que eu quero dizer. Glória a Jesus. Pode orar, Senhor. Seu meu Pai, muita humildade. Sim, meu Deus. Deus, a luta pode ser travada. Aleluia. Quem tem com isso? O que é que tem que a luta seja travada? Eu não me preocupo. Nós não podemos se preocupar com a luta travada. Aleluia. Não. Mas nesta luta, o Senhor está nela. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus.
A Bíblia diz, aleluia, que o próprio Davi, ele temeu. Ele teve medo dos inimigos dele. No Salmo 70, Davi, ele pedia, aleluia, que o Senhor se apressasse para salvar ele dos inimigos. Tem pessoas que pregam no Salmo 70, se apressa, Senhor, para me abençoar. Não é bênção. O Salmo 70 não é bênção. No Salmo 70, Davi estava com medo dos inimigos dele. Está escrito aqui. Ele estava com medo. Por que você se encontra com medo neste momento? Deus está no controle da situação. Não tenha medo de inimigo, principalmente de inimigo que a gente não vê. Porque Deus é quem luta com eles. Com aquilo que você não pode ver, é invisível, para Deus não é revelado. Glória a Jesus. Neste momento, a Bíblia diz que Davi se encontrava com medo e pedia socorro ao Senhor. Mas peça, será que Davi está errado em pedir socorro ao Senhor? Está não. Ele corria para os pés de Deus. Davi, quando ele se encontrava, aleluia, aperreado, ele corria para os pés de Deus, pedia socorro ao Senhor, e Deus dava a Davi, aleluia, a proteção divina. A Bíblia diz que Davi foi segundo o coração de Deus. Como é que pode Deus escolher um homem que nem Davi, segundo o coração de Deus? Eu não entendo. Vai entender, Deus. Para mim, Davi merecia muita lapada, mas para Deus, Deus escolheu Davi. Assim Deus te escolheu. Não tenha medo dos seus inimigos. Não tenha medo, principalmente não os inimigos que eu e você pode ver, não os inimigos. É os inimigos que eu e você não vê, que é o diabo. Que essas coisas que estão no mundo, não tenha medo, porque Deus está no controle da situação. Peça socorro a Ele, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. E muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amados, Deus abençoe a todos. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, amém. Peço a você, coloca um legalzinho lá, vai lá, inscreve-se no nosso canal e nos ajude em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus.